Pai Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, domingo estudaremos na EBD a lição de número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. E para isso eu quero compartilhar com os professores uma dinâmica para o desenvolvimento da aula. Lembrando que nós precisamos orar, interceder ao Senhor por cada aula, pelos nossos alunos, para que o Senhor Jesus Cristo abra nosso entendimento, abra o entendimento dos nossos alunos e para que nós possamos a cada dia reconhecer o amor de Cristo para conosco, a graça, esse favor imerecido que nós temos. E do que nós vamos precisar para fazer essa dinâmica? Muito simples, muito fácil, apenas uma folha de sulfite e uma caneta. Se não tiver caneta, pode ser um grampo, algo que tenha ponta que dê para furar. Depois nós vamos entrar. Mas antes de falarmos da dinâmica, a fim de conceituarmos o que vem a ser essa questão da banalização da graça, os irmãos podem começar perguntando para os alunos o que, por exemplo, quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Dependendo da classe, se é dos irmãos ou das irmãs, é claro. E eles vão responder, se alguém não tiver filhos, por exemplo, quem aqui já presenteou um filho ou já presenteou o pai ou a mãe? Eles vão responder, todos praticamente, com certeza já deram um presente para o pai ou para o filho. Aí os professores falam assim, vou reformular a pergunta. Quem aqui já deu um presente para um filho que precisou economizar ou até mesmo desfazer de algum bem que tenha, ou precisou juntar vários meses economizando, ou se privando, ou fazendo aquelas contas, algumas economias para presentear um filho? Então aí o professor espera os alunos falarem, uns vão dizer que já fez, outro vai dizer o que foi, dá alguns minutos para que os alunos possam mencionar. Aí depois os irmãos perguntam, esse presente o filho pediu? Ou o filho mereceu? Ou o filho fez algo para conquistar esse presente? Se o presente, aí os irmãos, os professores esperam um minuto para ouvir qual será a opinião dos alunos. Eles vão dizer se o filho mereceu ou não, se foi um bom filho ou não, mas aí a questão é eles entenderem que se eles presentearam o filho, se partiu dele, se o sacrifício de economizar durante meses, aí pode ser uma faculdade, ou até mesmo um curso, ou aí, digamos, na compra de um imóvel, que muitas vezes os pais se sacrificam para presentear o filho. E aí os irmãos perguntam, o filho, nessa questão, se o sacrifício foi do pai, né, o filho não fez nada para isso. O ato de doar foi de quem? Foi do pai. Então, nisso consiste o amor de Deus, porque nisso consiste a graça de Deus para conosco, porque o pecado, ele cria inimizade, ele faz separação entre o homem e Deus, mas partiu do nosso Deus resgatar e reconciliar o ser humano. Então ele, traçando um plano de salvação, ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Então isso é um favor, é ato da graça de Deus. O texto áureo diz assim, lá de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. É pela graça, é um favor imerecido, não é mérito nosso, né? Então pela graça sois salvos, por meio do quê? Por meio da fé. Então aquele que crê, que reconhece o sacrifício vicário de Jesus, esse é salvo, tem direito à salvação. Aí continuando diz assim, e isso não vem de vós, não é algo que vem do ser humano, não é mérito nosso, não é para não nos gloriarmos. Por quê? Porque é dom de Deus. Então nisto consiste a graça de Deus. Agora voltando, se você como pai se sacrificou para dar algo para o seu filho, quando vê
esse filho, com aquele presente que foi dado, não tendo reconhecimento do seu filho, ou muitas vezes o filho pensando assim, não custou nada para mim, foi meu pai que me deu, meu pai sempre vai me dar determinada coisa. Não valorizar aquele presente ou aquele sacrifício que você como pai fez. Ou achar que, meu pai mesmo, ele é obrigado a me conceder sempre que eu precisar. Então aquele presente que você suou, que você batalhou, que você fez de tudo para conquistar, para dar para o seu filho, você não vê retribuição ou não vê esse filho. Como você, pai, se sentiria? Então nisso consiste o quê? A banalização da graça de Deus. Quando nós pensamos ou achamos que o Senhor, ele vai sempre nos abençoar, ou ele tinha mais do que obrigação, digamos assim, ou achar que eu posso fazer tudo porque o Senhor me ama, ou porque é pela graça que eu serei salvo, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos banalizando a graça de Deus. E aí nós não estamos reconhecendo o sacrifício do Senhor, porque a graça é um favor imerecido e a nossa salvação é por meio da graça, mas não foi de graça, né? Por que não foi de graça? Porque envolveu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E aqui nesse exemplo que nós estamos dando, envolveu o quê? A privação do pai de algum deleite dele, ou às vezes a economia do dia a dia, ou deixar de comprar algo que ele queria para quê? Para beneficiar o filho. Então os irmãos podem começar nisso, mostrando sobre a graça de Deus, esse favor imerecido, e quando nós não reconhecemos esse favor, ou até mesmo achamos que podemos fazer tudo o que queremos porque já somos salvos pela graça. Mas, como nós vamos aprender nessa lição, nós precisamos viver com Cristo a cada dia. O processo de santificação, ele é contínuo. Então, passando isso, falando isso, agora vamos adentrar na dinâmica propriamente dita. Então, para a dinâmica, como eu havia falado, vamos precisar de uma folha de sulfite, caneta, pode ser lápis, pode ser a tampa da caneta, um grampo de cabelo, qualquer coisa que dê para furar. Então, não precisa ser uma folha de sulfite inteira. Os irmãos podem dividir em pedaços pequenos e distribuir para cada aluno. Então, é importante os professores orarem, pedindo a graça do Senhor, pedindo que o Senhor Jesus Cristo possa, no momento dessa dinâmica, adentrar nas vidas, adentrar nos corações, para que possa existir, em cada um dos alunos, possam voltar-se para Deus com o coração aberto, a fim de reconhecer o grande amor, a graça do Pai para conosco. E a fim de não vivermos preocupados com o dia a dia, ou ansiosos, ou temerosos, a fim de reconhecermos que Jesus Cristo é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os irmãos vão começar assim, fazendo perguntas para os seus alunos. Aí os irmãos podem perguntar várias coisas do dia a dia da pessoa. Quem aqui já sofreu algum preconceito? E isso marcou a sua vida, ou você se sente angustiado por esse episódio na sua vida? Então, quem tiver com caneta pode fazer pintar assim, ou quem não estiver pode fazer um furinho na folha. Aí os irmãos podem perguntar aqui, quem aqui se sente injustiçado? Ou quem aqui se sente, pensa assim, Deus não está me vendo. Aí quem pensar nessa maneira vai fazer mais um furinho, ou vai fazer... Aí outra pergunta que os irmãos podem fazer, quem aqui tem algo na sua vida que marca profundamente, ou tem um perdão que precisa ser liberado, ou tem algo contra algum irmão, ou se sente menosprezado por tal pessoa? Aí quem sentir assim vai fazer. Quem aqui se preocupa muito com o dia do amanhã? Ou quem aqui não se sente que deveria estar na casa do Senhor por algo que já fez? Aí vai fazer mais um furinho. E aí os irmãos podem perguntar várias coisas que acharem necessárias. Depois que fazerem todas as perguntas,
Aí o professor pode pedir para eles mostrarem como que ficou a folha deles. E eles vão mostrar. Aí o professor pergunta: essa folha tem como voltar a ser como era antes? Aí eles vão falar, obviamente que não, porque se está furado ou se está riscado com caneta, mesmo se passar um corretivo, vai ficar aquela marca. Aí os irmãos vão falar assim: olha, essa folha representa nossas vidas. Muitas vezes nós temos muitas aflições na vida, ou sofremos por algo que aconteceu, ou porque está acontecendo, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Então, e nisso consiste o quê? A nossa vida às vezes tem muitas marcas, tem muitas feridas, que por nós mesmos não conseguimos limpar. E muitas vezes também o pecado que nós cometemos, porque nós somos seres que pecamos, lógico, o pecado, aquele que é salvo e liberto por Cristo, não vai viver, não tem prazer no pecado, mas involuntariamente muitas vezes nós pecamos e nós somos falhos. O importante é a cada dia nós nos arrependemos. Então, o professor vai perguntar: nós, por nós mesmos, não conseguimos nos livrar do nosso pecado. E falando no pecado original, no pecado do homem, nós mesmos não conseguiríamos adquirir a nossa salvação, se não fosse por meio de Cristo Jesus. Então, pela graça de Jesus, pelo sacrifício vicário do nosso amado Mestre, do nosso amado, nosso bondoso Jesus Cristo, nós temos a salvação. E muitas vezes nós também, mesmo tendo reconhecido, aceitado Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, nós muitas vezes, pelas questões do dia a dia, pelas aflições do dia a dia, nós levamos muitas cargas. Então, hoje, eu quero convidar todos vocês, o professor pode chamar todos os alunos, vamos orar. Aí o professor pode ler com o aluno lá em Mateus 11 e versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nisso consiste o amor do nosso Deus, a graça do Pai. Nós temos salvação para com Ele, nós devemos descansar nele. Nós temos que lembrar que a nossa vida, essas manchas, essas feridas, essas cicatrizes que nós temos, quando Jesus Cristo ele morreu por nós, ele desfez toda a inimizade que o homem tinha com Deus. Hoje nós somos novas criaturas. Então, pela graça de Deus, a nossa vida que era assim, agora é assim. Nós somos limpos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, que Jesus Cristo abençoe a cada irmão e que seja uma aula abençoada no domingo. Fiquem com Deus. Prontinho. Deus seja louvado.